Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje eu vou começar mais cedo a nossa aula, que não é uma aula grande. Vou terminar uma parte, depois vamos entrar em outra parte, tá certo? Porque esse capítulo era muito grande, então eu dividi em 3 partes, tá bom? Vamos começar então com a nossa prece. Todos com os olhos fechados, pensando no nosso Criador, Senhor Jesus. Agradecemos sempre, Pai, pela sua imensa bondade, pela sua bondade em nos dar a vida, a nossa família, os nossos amigos, todos os que nos amam, que nós amamos também, todas as pessoas do mundo que compartilham conosco essa jornada no caminho da nossa evolução. Que Deus, Pai, possa abençoar o mundo nesse momento tão difícil que ele atravessa, Pai, onde tantas pessoas desencarnam no mesmo dia. Que elas sejam recebidas no plano espiritual com muito amor e carinho, que com certeza serão. E que Deus abençoe os seus familiares que aqui ficaram. Senhor, guie nossas mentes, nossas vozes e nosso amor, em muita luz e em muita paz. Que assim seja. Então, vamos ler agora uma página do livro Vinha de Luz. Ao contrário aí, né? Vinha de Luz. Vamos ler. Exortados a batalhar. Está em Judas, capítulo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de dirigir-vos esta carta, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Bem, o cristianismo é campo imenso de vida espiritual, a que o trabalhador é chamado para a sublime renovação. O sedento encontra nele as fontes da água viva, o faminto, os celeiros do eterno pão. Os cegos de entendimento nele recebem a visão do caminho, os leprosos da alma, o alívio e a cura. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com a finalidade de se erguerem de fato, naquele que é a luz dos séculos. Desde então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. Ninguém se engane, pois na oficina generosa e ativa da fé. Ninguém se engane, pois, na oficina generosa e ativa da fé. No serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua, em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Jesus iniciou, no círculo das inteligências encarnadas, o maior movimento de libertação do espírito humano no primeiro dia da manjedoura. Não se equivoquem, pois, os que buscam o mestre dos mestres. Receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz, mas penetrarão a linha de batalha, em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade, na terra através de ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilante ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. Olha que palavra, que bonito. E interessantíssimo, que é sobre o assunto, muito sobre o assunto que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre anjos, demônios e depois o Cristo Consolador, o jugo leve. Então, eu vou começar lendo um trecho do Livro dos Espíritos, a pergunta 128, que é a seguinte: os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não, são espíritos puros. Estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. É a pergunta 128 do Livro dos Espíritos. Então, o que quer dizer essa pergunta?
que os anjos, eles não são, como está aqui, uma criação especial de Deus, mas são os espíritos que conseguiram superar as próprias imperfeições, como nós estamos superando. Eu já falei que todos nós seremos um dia anjos, leve o tempo que levar, uns mais, uns menos, mas conseguiram superar as imperfeições próprias da nossa condição humana, que nós temos muitas com certeza. São espíritos puros e, como tal, pertence à primeira ordem, segundo a escala de valores. Lembra? Espíritos puros, espíritos... meu Deus. Senhor. Espíritos puros, espíritos bons e espíritos imperfeitos. No bons não saía de jeito nenhum. Só lembrei dos puros e dos imperfeitos. Vamos embora. Então, eles conseguiram, ao longo da escalada evolutiva, superar todos os reveses da existência humana, foram se aperfeiçoando, foram aprendendo até chegar a essa condição maravilhosa de anjos. E veja bem, tornam-se... O que eles fazem, né? Eles ficam lá no céu, pulando nas nuvenzinhas, tão bonitinhas? Não. Nós, quando desencarnamos, somos espíritos livres, vamos para o plano espiritual e trabalhamos muito em prol daqueles que ficaram. Tanto pode ser parentes, como podem ser totalmente desconhecidos. O trabalho é de Jesus. Somos todos irmãos e vamos trabalhar sempre uns pelos outros, encarnados e também desencarnados. Então vamos ver. Tornam-se mensageiros de Deus, mantendo sob suas ordens espíritos em diferentes graus de evolução. Sob suas ordens, dando missões, orientando, sendo mentores daqueles espíritos para que eles vão em determinado local e ajudem determinadas pessoas, comunidade ou algumas comunidades, lugares. Várias coisas podem acontecer no plano espiritual que nós nem conseguimos imaginar o trabalho maravilhoso que os espíritos fazem para nos auxiliar no nosso dia a dia, né, gente? Participando da criação de novos mundos de informação. Olha aí, Jesus é o governador da Terra, participou da formação da Terra, certo? Por isso veio aqui como Cristo, para deixar o seu evangelho e nos ensinar a ser pessoas melhores, quando nós realmente conseguirmos seguir o seu evangelho e aprender, né? Ora trazendo revelações divinas para a evolução da... deixa eu ler novamente. Participando da criação de novos mundos de informação, ora trazendo revelações divinas para a evolução da humanidade. É o que eles fazem, queridos. Eles vêm aqui sempre para nos ajudar. Agora vamos falar dos demônios. Para isso, eu vou ler a pergunta 131 do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta. Não, essa pergunta, né? Há demônios no sentido que se dá a palavra? Ora, prestem muita atenção nessa resposta. Se houvesse demônios, eles seriam obra de quem? Obra de Deus. E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente devotados ao mal? Porque é isso que a Igreja Católica ensina. Que os demônios são seres infelizes, eternamente devotados ao mal, que vieram para levar as pessoas, né? Que algumas pessoas vão para o céu e outras para o inferno eterno. Gente, isso não existe. Isso é uma alegoria criada durante anos e anos, tanto pela Igreja Católica, quanto por aquelas pessoas que queriam, que o povo era muito bárbaro. Eles tinham que colocar medo nas pessoas para que elas não cometessem determinados crimes, que era uma situação, naquela época, imagina antigamente, muito difícil. Mesmo tendo direito romano, que tinha aquelas leis assim, eu fiz direito, então muito bonito, realmente é um começo, mas tinha muita coisa esquisita. Se você lê, quem tem oportunidade de ter alguma coisa de direito romano e lê, é um negócio, tem coisa assim que você olha, meu Deus, mesmo naquela época já era meio bárbaro, né? Imagina, né, na Idade Média, com as coisas horríveis que se cometiam, certo? Então, era necessário que as pessoas colocassem medo. Ah, se você morrer, fizer isso, vai morrer, vai para o inferno. Se você agir assim, vai para o céu. As pessoas acreditavam nisso, certo? Então, aí vamos continuar. É interessante que eu leia para vocês. Olha, demônios são, portanto, espíritos ainda imperfeitos.
Porque daemon é palavra que deriva, que são demônios, são espíritos, só que são espíritos imperfeitos, transitoriamente desviados do bem e se comprazem no mal alheio. Eles estão desviados do bem e têm prazer em fazer mal às pessoas. Por isso que eles são chamados de demônios. Muitos governam, alguns mandam realmente, castigam determinados espíritos que são também imperfeitos, para que eles venham na Terra e prejudiquem determinadas pessoas sob suas ordens, não é? Isso acontece muito, muito, muito mais do que nós podemos imaginar, né? Pela sua índole imperfeita, estabelecem domínio sobre outros espíritos, o que eu falei agora, encarnados ou desencarnados. Não vamos pensar vocês que só os encarnados, não. Lembra que eu falei com você do anjinho e da demoninho, diabinho, falando no nosso ouvido? Quem que a gente vai escutar? Pertencem à terceira ordem da escala espírita por se rebelarem contra as provas que lhes tocam e por isso as sofrem mais longamente. Gente, todos nós viemos aqui passar por provas. Se nós nos revoltarmos, não aceitarmos, não tentarmos fazer do limão uma limonada, não tentarmos viver bem, vamos ter que repetir indefinidamente as provas até aprendermos. E quem quer ficar indefinidamente sofrendo? Ninguém, né? Então a gente pode começar agora a mudar. Bem, como o ser humano sempre necessitou de figuras e de imagens, então o ser humano até hoje precisa. Você vê nas igrejas lotadas daquelas imagens e é realmente bonito de ver. Vamos falar a verdade, é bonito, é emocionante. Vamos falar a verdade, é lindo, eu acho lindo. Eu acho lindo quando eu vou numa igreja, entro, vejo aquele céu pintado de anjos. Eles sempre tiveram a vontade de ter aquelas imagens parecidas com eles mesmos, né? Ter aquela visão, precisam disso. Então, eles criaram isso. Ó. Como o ser humano sempre necessitou de figuras e imagens para afirmar-se, idealizou os seres incorpóreos sob forma material, com atributos que lembram as qualidades ou defeitos humanos. Assim surgiram as formas de anjos para personificar a espiritualidade sublimada e as formas dos demônios para personificar os seus atributos ainda da animalidade. Agora, contudo, prestem atenção, isso aqui é muito importante. A doutrina espírita esclarece que as penas não são eternas. O prazo de expiação para espíritos imperfeitos está subordinado à sua vontade de melhorar para ascender à categoria de espíritos puros. Então, gente, é a pura verdade. O espírito, chega num ponto, ele vai fazendo tanta coisa, porque nós temos a centelha de Deus em nós. Ele escolheu um caminho perfeito e vai vivendo bem até determinado ponto. Mas tem uma hora que ele cansa. Ninguém cansa de fazer o mal. Todo mundo cansa, aliás, de fazer o mal. Ninguém gosta de só fazer mal para as pessoas. Isso é ruim. A pessoa fica cansada, fica se sentindo mal. Então, ele procura melhorar. Procura ficar bem, ficar neutro, ficar mais na dele. Até que um dia ele vai em uma reunião, ele é auxiliado, ele é encaminhado. Ou então um espírito consegue, um amigo espiritual, uma mãe, um parente, consegue chegar até ele e ele escutar. Porque às vezes os espíritos estão perto, às vezes não, sempre estão perto dele tentando ajudar, mas ele não dá a sintonia, então ele não escuta, ele não vê, porque a sintonia, a vibração dele é outra. A vibração do espírito superior, ele não consegue alcançar, certo? Então, no momento certo, na hora certa, quando os espíritos percebem que ele está cansado de fazer o mal, mas ele não admite, porque ele é turrão, eles vão lá e conseguem levá-lo para o caminho do bem e da verdade, que é o único caminho que existe, certo? Tudo que acontece de acordo com os preceitos das leis divinas se constitui no bem e tudo que lhe for contrário se constitui o quê? No mal. Cedo ou tarde, demônios ou espíritos imperfeitos ascenderão à categoria de anjos ou espíritos puros, pois esta é a lei que rege o universo, a evolução do espírito, ou seja, a nossa evolução. Acho que eu vou espirrar, peraí. Não vou. Agora é assim, né? Desculpe, um espirrozinho à toa.
Então vamos ver o Cristo Consolador, o jugo leve. Mais uma vez eu vou começar lendo, mas dessa vez é um trecho da Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim todos que andais em trabalho e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a gente pode encarar tudo que acontece na vida de uma maneira diferente do que algumas pessoas encaram. Para algumas pessoas, uma coisinha desse tamanho vira um monstro. Para outras situações terríveis, a pessoa consegue passar de uma maneira leve e é muito melhor para a saúde mental e espiritual dela. Quem normalmente valoriza demais os problemas, às vezes problemas, coisas ínfimas, quem normalmente valoriza muito, sofre muito, tem uma carga, adoece com muita facilidade. E aquela pessoa que encara as coisas com naturalidade, sabe que a vida não é uma vida, não é felicidade todos os dias, todas as horas de momentos bons, que encara isso, que sabe perdoar, que sabe escutar, que sabe que tem que passar por aquela situação, que não tem jeito, que precisa ajudar o outro, essa pessoa tem uma saúde espiritual e física muito melhor. Às vezes física nem tanto, porque ela precisa passar por aquela dificuldade. Vamos falar assim, né? A verdade. Tem pessoas que têm doença. Vamos agora, falando em doença, em saúde, em doença. Tem gente que tem uma doença. Então, essa pessoa sofre terrivelmente, deixa a família louca, enlouquecida. Ela sofre muito até o desencarne dela. Tem outras pessoas que têm uma doença, sabem que vão desencarnar, sentem muita dor, sofrem muito, mas ficam em silêncio, tomam um remedinho na hora certa, procuram tornar leve o que a família tem que atravessar. Certo? É isso que eu estou falando. Então vamos lá. Jesus recomendou a necessidade do homem ter fé e esperança para poder enfrentar as dificuldades que encontra em sua caminhada evolutiva. Essa foi um tipo de dificuldade que eu estou falando. Seu ensinamento nesta passagem é um alerta para o homem sobre determinadas leis que devem ser observadas, e é o seu cumprimento que o mestre simboliza como sendo o seu jugo. No entanto, Jesus afirmou que esse jugo é suave, podendo ser suportado por qualquer pessoa. Falou também sobre o fardo que todos os homens transportam e que representa os embates da vida terrena, necessários para o seu aprimoramento espiritual. O homem que entende isso e aceita vive muito mais feliz que aquele que vive reclamando. Repararam como é que tem gente assim? Que você encontra para falar e só fala de reclamação de doença. Eu tô com dor, eu tô com isso, eu tô com aquilo, aquilo outro, tô sofrendo, tô não sei o quê. Só sabem falar isso. E tem outros que, apesar de estarem sentindo alguma coisa, nem falam. Só falam coisas boas. Oi, como é que tá? E você sabe que aquela pessoa às vezes está doente. Você sabe disso, mas você nem comenta e ela também não. É muito, 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 muito melhor viver assim. Você viver pensando na sua dor, no seu sofrimento, na sua doença, é muito triste. Vamos lá. Falando sobre os 10 mandamentos, Jesus preferiu sintetizá-los em apenas 2. Lembra? A gente já conversou sobre isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo o que gostaria que vos fosse feito. Acrescentando nesses singelos mandamentos, estão contidas todas as leis e todos os ensinamentos transmitidos pelos profetas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, implicitamente está cumprindo todos os 9 mandamentos do Decálogo, uma vez que aquele que o cumpre não comete nenhuma, que cumpre esses 2, no caso, não comete nenhuma das transgressões contidas nos demais mandamentos do Decálogo. Além de observar esses mandamentos, o homem tem outros deveres essenciais para com Deus e para consigo mesmo, o quê? O trabalho, a educação, a constituição de uma família e a sua iluminação interior, né? Que ele pode se iluminar e iluminar quem está à volta dele. É muito importante isso. Tudo isso ele tem que cumprir, o que na realidade representa um fardo que está sobre seus ombros, mas que jamais é demasiadamente pesado ao ponto de não poder suportá-lo. Porque Jesus disse: o meu fardo é leve.
Então, o nosso fardo precisa ser leve. A gente tem que encarar a nossa vida assim, como uma coisa que a gente tem que viver, porque nós vamos ter que passar por ela. Nós não vamos cometer o absurdo de cometer suicídio. Nós vamos ter que viver a nossa vida até o final. Nós estamos saudáveis, estamos doentes, graças a Deus. Mas o que caiu aqui? Não estamos passando por. Quer dizer, né? Eu não sei a vida de vocês, mas vamos imaginar assim, que todos estejamos passando por essa pandemia, né? Mas temos fé em Deus que tudo vai dar certo. Então vamos lá. Todos os homens estão capacitados a transportar seu próprio fardo. Entretanto, as dores, as tribulações, a perda de pessoas amadas, as misérias e as desilusões geram a inconformação e representam empecilhos que devem ser transpostos. Muitas vezes sentem-se desfalecer, pois essas dificuldades parecem intransponíveis. Realmente, gente, tem momentos na vida da gente que a gente olha assim e fala: meu Deus, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, eu não sou forte para isso tudo que está acontecendo comigo. Existem momentos assim na nossa vida, existem. E como existem. Mas deve buscar amparo e consolação aonde? Em Jesus, procurando obter pela prece a sustentação do mundo maior, a fim de poder elevar seu fardo até o fim. Então é isso que a gente deve fazer, procurar Jesus naqueles momentos mais difíceis. Procurar Jesus sempre, mas naqueles momentos mais difíceis, nunca esquecer de que Jesus está ali. Vai nos escutar, vai nos mandar auxílio, vai nos mandar socorro, pelo menos vai conseguir aliviar o nosso coração. Reparem só, quando você está muito, muito triste, sentindo muita tristeza, você senta, faz uma prece sincera. Você vai ver como na mesma hora você sente um alívio no seu coração. Vamos ver. Ao afirmar que seu jugo é suave e que ele é manso e humilde de coração, o mestre deu ênfase à necessidade de compreender que não é o jugo dos déspotas, dos tiranos e dos rancorosos, é um jugo suave, que leva em conta as fraquezas próprias da condição humana. Deus sabe das nossas fraquezas e nos perdoa sempre, nos dá sempre oportunidades de melhorar. Por isso que a gente reencarna, passa pelas mesmas situações para aprender e sempre teremos as oportunidades. Né? E que o homem muitas vezes coloca em seu próprio caminho por falta de quê? Vigilância e oração. É o que eu falo. Vamos pensar antes de falar. Vamos pensar com a mente e com o coração, que pode pensar também, falando de sentimento. Vamos fazer uma metáfora. O nosso coração sente. Deixa o nosso coração, com aquele sentimento bom de amor, falar por nós, né? É necessário que o homem saiba suportar o peso do fardo que carrega, submetendo-se ao jugo suave definido por Jesus, como sendo a observância das leis de Deus e dos ensinamentos contidos no Evangelho, ou seja, aceitando os reveses que a vida nos dá. Todos temos reveses. Olha o que está acontecendo hoje com muita gente. Tem gente que está ficando sem emprego. Tem gente que tinha uma condição, loja, teve que fechar tudo, não está podendo abrir. Como que essas pessoas estão conseguindo sobreviver? O que está acontecendo no mundo agora? Isso não é só no Brasil, não é só em Passa Quatro, é no mundo inteiro. O mundo inteiro está passando por essa situação caótica. Gente, precisamos orar sempre, precisamos pedir pelo mundo, pelas pessoas, por essas pessoas que estão passando por dificuldades terríveis que a gente não pode nem imaginar. Que tem muitas vezes funcionários para pagar, despesas para pagar. Nós temos amigos, tivemos ontem com eles, que estão entregando ponto, estavam indo muito bem financeiramente, vão ter que entregar, porque não vão ter condição de manter por muito tempo aquele ponto. Custa caro. E tem funcionários que eles vão ter que demitir. Por enquanto eles estão pagando, mas não vão poder pagar até quando? Se eles não podem abrir e funcionar. Estão vendendo tudo que eles têm no estoque, já venderam tudo e agora vão ter uma reunião para tomar a decisão final. Tem, vamos ver. É necessário, já li. Os espíritos, os dois estão aqui. Os espíritos que reencarnam vêm com a finalidade de passarem por provas que os tornam mais esclarecidos, mais evoluídos e mais próximos da perfeição. O que acontece conosco, mesmo que a gente evolua um pouquinho, a gente sempre consegue evoluir.
É difícil, muito difícil o espírito que resolve ser aquela pessoa assim muito, muito, muito difícil, que acha que está sempre certo, nunca está errado e faz um bando de besteira e nunca reconhece que errou. Muito difícil. Os espíritos, quer dizer, será que é muito difícil? Eu falei isso, mas tem muita gente assim. Não é muito difícil, não, errei, perdão. Os espíritos que reencarnam vêm com a finalidade de passarem por provas que os tornam mais esclarecidos, mais evoluídos, mais próximos da perfeição, adquirindo novas virtudes e assim aproximando-se mais do Criador. Entretanto, muitos fracassam nas lutas terrenas e, como consequência, surgem o quê? As expiações, muitas vezes dolorosas, dependendo do que nós fizemos de errado, né? Muito dolorosas, fazendo que eles se reajustem, mas elas têm essa função de reajustar o nosso espírito para que a gente mereça novas oportunidades de se enquadrar nas leis de Deus, reencarnar e ter uma vida mais tranquila, mais feliz, ajudando outras pessoas. Mas, para todos aqueles que creem na vida eterna, desculpa os cachorros, peraí, não lhes falta a fé na vida futura e confiança na justiça de Deus. Para estes, o jugo de Deus é leve e a esperança e o consolo suavizam suas caminhadas. Então, gente, problemas, dificuldades, todas nós teremos. Depende de como nós vamos encarar essas dificuldades, doenças, nossas doenças, doenças em nossa família. Quanto pior nós encararmos, mais difícil vai ser, mais doloroso vai ser para nós, para nossa família, quando for conosco, quando não for conosco. Temos sempre que estar dispostos a ajudar, a melhorar, a tornar a vida daquele que sofre mais fácil. Porque nós podemos tornar o jugo dele também mais leve quando ele está sofrendo, seja de ordem, sofrimento de ordem física, seja um sofrimento de ordem moral. É muito fácil a gente chegar para as pessoas e dizer: ah, vocês são assim, vocês são assados, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. Então você coloca um peso na vida da pessoa. Então a pessoa que já carrega uma dificuldade milenar dos seus erros, ainda tem que escutar pessoas que ela ama dizendo para ela que ela está cometendo isso, fazendo aquilo, tornando a vida dela mais pesada e mais difícil. Olha o que acontece com a gente às vezes. Então a gente tem que saber suportar isso, que são as pessoas que convivem conosco, nossos amigos, pessoas que amamos, apesar de tudo que acontece. Porque a vida é amor. E tudo que existe no mundo e que segura o mundo é amor. E o que está segurando o nosso mundo é o amor e a vontade de progredir. E o que está acontecendo é a necessidade também de progresso. Então vamos encerrar com a nossa prece. Senhor Jesus, amado amigo, mais uma vez te agradecemos, Pai, pelo nosso estudo da tarde de hoje. Que Deus abençoe a todas as pessoas do mundo inteiro que estão passando por tantas dificuldades. Que Deus dê a eles a fé e a esperança na superação e o conforto e a tolerância diante das dificuldades, sabendo que tudo no mundo passa. Toda dor passa, como também todo momento bom passa. Que nós estamos num mundo de provas e expiações e viemos aqui para evoluir. Então não vai ser fácil, nunca será fácil, mas temos que aprender, como eu disse, a fazer das coisas difíceis do limão uma limonada. Teremos que transformar a nossa vida em um caminho de luz para nós e para aqueles que nos seguem. Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Jesus. Boa tarde.